Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez, irmãos, na presença de Deus, né? Mais uma vez na presença do nosso Senhor. Irmãos, hoje de manhã, sendo hoje domingo, eu estava com um irmão meu, né? Conversando sobre assuntos bíblicos, né? Estávamos falando de Jesus, né? E esse meu amado irmão, ele me fez uma pergunta bem interessante. E quando ele me fez essa pergunta, o Senhor me tocou fortemente, irmãos, para gravar um vídeo a respeito dessa pergunta que ele me fez. E nós conversamos um pouco sobre a Bíblia, né? E eu senti por Deus de gravar, né, um vídeo sanando, né, essa dúvida que talvez outras pessoas tenham, né? Eu estava conversando com ele, ele tinha uma dúvida. Vamos sanar essa dúvida que talvez outras pessoas tenham. Então o Senhor me tocou fortemente para falar do amor de Deus neste tema. Vamos orar a Deus para que o Senhor esteja na frente de todo o trabalho. Oremos ao nosso Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante de Ti para te pedir, ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Pai amado, diante de nós. Seja o Senhor, ó Pai, a falar com este povo, com aqueles que te ouvem, Senhor. Sejam abençoados pelas tuas mãos poderosas. Fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler em Lucas, livro de Lucas, capítulo 5, e o verso, vamos ler o 30, aleluia Jesus, o 36, né, para entendimento do que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. Que diz assim: e disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Irmãos, vamos entender o que Jesus queria dizer com essa passagem, né? Essa passagem era mencionada em Mateus também, ela é mencionada em Marcos também e em Lucas, né? Por que Jesus utilizou essa parábola? O que ele queria dizer com essa parábola? O nosso Senhor Jesus, irmão, o que ele quis dizer nessa parábola é quem seria os odres, né? Os odres velhos, quem seria o tecido velho, né? Que receberia o remendo novo, o odre velho que receberia o vinho novo, né? Quem seria? O Senhor Jesus utiliza isso, irmãos, por quê? Porque ele estava falando diretamente com os fariseus, né? Diretamente ali com pessoas, vamos assim dizer, guias espirituais da época, né? Fariseus, republicanos, sacerdotes, estavam todos ali. Por quê? Essa parábola aconteceu porque os discípulos de João, né, perguntou para ele por que eles jejuavam, por que os fariseus jejuavam, e os seguidores de Jesus, né, os discípulos do Senhor, não estavam jejuando, né? Eles tinham uma questão, né? Por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala para eles dessa maneira: porventura, né, pode os convidados jejuar, né, quando está às bodas, né, com o noivo, né, quando o noivo está ali, está às bodas, né? Ninguém, vamos assim dizer para os irmãos entender, ninguém vai numa festa para jejuar, né, irmão? Ninguém vai numa festa para jejuar. Então, se o noivo está ali, estamos numa boda, obviamente não vamos jejuar, né? Ninguém vai numa festa para jejuar.
E Jesus, mas só que a questão é, esse foi o motivo pelo qual Jesus falou essa parábola, né? Por que ele falou essa parábola? Porque é o seguinte, irmãos, ele falava abertamente que a doutrina que ele trazia era uma novidade, né? A doutrina que ele trazia era uma novidade que não era para aqueles que tinham cargos e posições ali, porque eles não aceitariam, né? Eles seriam aqueles que iam dizer essa frase aqui, ó: ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Por quê? Porque a doutrina que Jesus trazia era uma doutrina de igualdade. A doutrina que Jesus trazia era uma doutrina que igualava todo ser humano, porque o Senhor não faz exceção de pessoas. O Senhor Jesus, essa doutrina dele seria algo novo. E eles, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, eles eram amantes das suas posições. E aceitar a doutrina que Jesus estava trazendo, a novidade que Jesus trazia, o vinho novo que Jesus trazia, para eles é como se eles tivessem que renunciar a tudo aquilo que eles se tornaram, tudo aquilo que eles eram, né, dentro da religião, né, dentro daquilo que eles tinham, né, como lei. Né? Então eles amavam mais a lei. Por quê? Porque a lei dava um status para eles. E a nova aliança, que é a graça, retiraria deles esse status, porque igualaria todo homem. Então eles não queriam perder as suas posições. Eles não queriam perder ali os seus cargos, né, de respeito, né? Inclusive a questão do jejum. Eles gostavam de jejuar porque mostrava a santidade daquele homem, né? Eles jejuavam para todo mundo ver, né? Jejuava ali se expondo para que todos vissem que eles estavam jejuando, né? Coisa que Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala para você não deixar aparecer a todos os homens que jejua. Para você não deixar aparecer aos homens que você está jejuando. Mas a coisa tem que ser entre você e Deus. E eles não, eles gostavam de fazer jejum e que todo mundo soubesse que ele estava jejuando. Por quê? Para que todos os idolatrassem, dizendo: nossa, que grandes homens de Deus, que representantes de Deus, que sacerdote, né? Eles gostavam de expor, né, que eles estavam ali na presença de Deus e eram pessoas importantes, né, no evangelho. Vamos dizer evangelho, porque o evangelho quem trouxe foi Jesus. Mas pessoas importantes ali na religião, né? Eles estavam querendo mostrar a importância deles, que eles eram pessoas que deveriam ser respeitadas. E com isso eles usavam artifícios, né? De rasgar as vestes, jejuar em público para que todos vissem, a fim de se mostrar, a fim de se exibir, conseguir status, né, particular ali, seu status pessoal, como grande homem de Deus. E a doutrina que Jesus trazia era uma doutrina diferente da que eles estavam ali. Porque era a doutrina de não julgar ninguém. E eles tinham aquela coisa, como fizeram ali com a mulher adúltera, né? Julgar, Moisés diz isso, né? Faremos isso porque na lei diz. Mas a Bíblia também diz, e é o que eles não queriam aceitar, que a velha aliança ela não era perfeita. Porque se ela fosse, não haveria necessidade de uma nova aliança. Então, essa nova aliança com Cristo, ela era diferente, né? Ela era diferente. A velha aliança era olho por olho, dente por dente, né? Era aquela coisa forte, né? Agora Jesus já trouxe aquela aliança de amar seu inimigo, né? Orar pelo seu inimigo, amar o seu inimigo, né? Perdoar, né? E para eles era aquela coisa assim, tem que ser desta maneira. Era aquela coisa lá do princípio, lá de trás, né, irmãos? E eles amavam isso, porque isso dava para eles uma posição, né, de destaque na sociedade. Então, eles eram os odres velhos, eles eram os tecidos velhos. Por que Jesus usou essa parábola? Agora vamos até a parábola. Porque, irmãos, os odres, eles eram feitos de couro de animal. Então, quando fazia-se um odre, para colocar o vinho dentro,
O couro estava fresco, né? O couro estava tratado, vamos assim dizer. Ele estava tratado, estava preparado, mas ele nunca tinha sido usado, né? Ele tinha uma elasticidade, ele tinha uma resistência. Então fazia-se esses odres, né? Colocava-se ali o vinho, né? E fechava aquele odre e punha à parte, para que o vinho fermentasse ali dentro, né? E se tornasse o vinho. Ele fermentasse ali dentro para se tornar o vinho. Então, quando havia esse processo de fermentação, aquela bolsa de couro, aquele odre, tendia a se inchar, né? Ele aumentava de volume e aquilo gastava a elasticidade daquele couro todo. Então, toda a elasticidade do couro era esticada com naqueles odres, e aquele vinho atingia certo ponto. Ele parava de esticar o odre, então ele se tornava vinho, estava pronto, né, para beber. E se você pegasse um odre desse que já foi usado, né, e colocasse um vinho novo nele, e colocasse ele para fermentar, o que ia acontecer? O vinho ia começar a fermentar, mas o odre já não teria mais elasticidade. Ele ia acabar por rasgar, se romper e derramar o vinho. E a pessoa perderia tanto o odre quanto perderia o vinho. Outro exemplo que Jesus nos usa é o costurar, né, remendo novo, que é coser, costurar remendo novo em pano velho. Por quê? Porque assim, o tecido já está velho, né? Já está ali desgastado. Se você colocar um remendo novo, talvez até a questão da agulha costurando ali, ele desencadeia um novo rasgado, uma nova ruptura. E você vai perder tanto o tecido, né, que já estava velho, quanto o tecido que você gastou no remendo. Então você vai acabar perdendo tudo, vamos assim dizer, tanto o novo quanto o velho. Então Jesus fala abertamente sobre isso. Por quê? Porque eles não aceitariam aquela doutrina. Porque eles eram amantes da lei, porque a lei lhes dava benefícios próprios, lhes dava status, então eles amavam aquilo. É onde eles dizem que melhor é o velho. Por quê? Porque a lei lhes dava autoridade, lhes dava privilégio, mas a graça retiraria tudo isso deles e seria tudo para todos, um bem comum. Todo mundo seria, né, igual para Deus, né? Todos poderiam orar a Deus, todos poderiam chegar a Deus, né? Todos poderiam falar abertamente com o Senhor, não mais somente o sacerdote, né? Não precisaria mais de intervenção de segundos, mas a pessoa própria poderia falar com Deus abertamente e ter de Deus uma resposta. E para eles isso era algo prejudicial, porque isso tiraria deles, né, aquilo que eles tanto amavam, as suas posições. Então Jesus relata, irmãos, que eles são esses odres e eles não aceitariam a ordenança divina, eles não aceitariam. Eles teriam dificuldade, por quê? Porque eles são odres velhos, não suportam o vinho novo. Eles são remendos, tecidos velhos, não aceitam remendo novo. Então para eles era difícil, porque eles eram amantes, né, das suas posições, eles eram amantes dos seus status. Jesus, quando nos aconselha a jejuar, ele nos aconselha a jejuar em segredo, somente Deus e nós. Quando o Senhor nos aconselha a orar, ele nos aconselha a fechar a porta atrás de nós e orarmos nós e Deus. O que Jesus nos leva? A uma intimidade com Ele, a uma intimidade com o Pai, a uma intimidade aberta com o nosso Deus, que era o papel do sacerdote. Então hoje, cada um de nós somos sacerdotes da nossa própria vida, porque o Senhor assim fez. Mas aqueles homens, eles não aceitariam isso. Eles não aceitariam. Para eles seria muito difícil perder tudo aquilo que eles, vamos assim dizer, construíram. Perder aquele privilégio, para eles seriam muito difíceis. Então eles não aceitariam aquele evangelho.
É o que Jesus falou nessa parábola. É o que Jesus quis dizer nessa parábola. Que eles não aceitariam por causa disso. Porque, irmãos, quantas vezes nós conhecemos pessoas muito instruídas na palavra de Deus, que devido ao seu tempo de experiência com Deus, muitas vezes nós falamos do amor de Deus para eles e eles não aceitam. Eles endurecem seu coração, eles endurecem porque acreditam que, como aquele profeta velho, né? Quando o Senhor menciona ali o profeta novo que foi até Judá, aquele profeta que vivia muito tempo naquela terra e trabalhava muito tempo fazendo ali o ofício de profeta, né? Quando aquele profeta novo chegou, ele se injuriou e ele usou até mesmo de engano, fazendo com que o profeta novo perecesse. Por quê? Porque ele tinha com ele que ele era o profeta daquele lugar. E ele acabou fazendo errar o profeta novo. E esse profeta novo acabou sendo prejudicado. Ele foi comido por um leão. Porque ele desobedeceu a ordem de Deus e acabou por ouvir o profeta velho. Então muitas das pessoas, irmãos, eles não vão aceitar o ministério de Deus na sua vida. Ele não vai aceitar que o Senhor está te usando em novidade de vida. Ele vai tentar te derrubar. Ele vai tentar te enfraquecer. Ele vai tentar tornar a sua vida mais difícil. Mas, irmão, aquele que fala pelo Senhor, irmão, ele não tropeça em palavras. Aquele que fala pelo Senhor, irmãos, ele não tropeça. Ele permanece firme, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que Deus é Deus e acabou. Por que o Senhor Jesus, quando foi questionado a respeito da santidade, né? Ele disse que haveria necessidade do homem nascer de novo. Por que Jesus diz que é necessário nascer de novo? Porque para entender, aceitar, viver esse evangelho verdadeiro, o homem tem que nascer de novo, irmão. Ele tem que se tornar um odre novo para suportar este vinho e não se perder. Ele tem que nascer de novo para ser tecido novo, sem remendo. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus, ser um novo homem, nova criatura. Era isso que eles não entendiam e não aceitavam. Nós temos que nos renovar na presença de Deus todo dia. Temos que estar pronto a entender, ouvir e aceitar o que Deus está nos falando. Buscar e analisar e saber quando o Senhor fala conosco. Reconhecer as nossas misérias, baixar a nossa cabeça, se humilhar na presença de Deus, a fim de alcançar a misericórdia. Porque a misericórdia, irmão, a misericórdia do Senhor, ela é muito grande. Mas nós temos que reconhecer e buscar a misericórdia do Senhor, a fim de que sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia do Senhor, que Ele mostrou na cruz do Calvário, sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, para morrer na cruz, sendo santo se fez pecador, para salvar a tua alma. A Bíblia chega a dizer que Ele se fez maldito, colocado ali no madeiro, para poder salvar a tua alma. Então, irmãos, não endureça o teu coração. Quando o Senhor falar com o irmão, com a irmã, não endureça como aqueles sacerdotes endureceram. Abre o teu coração. Abra a tua mente para entender.
Ouça o que Deus fala contigo, meu irmão. Porque o Senhor ainda está falando. Mas vai chegar um dia que o Senhor não falará mais. E buscarão e não acharão. E baterão e as portas estarão trancadas. Aí será tarde. Abre o teu ouvido. Põe teu rosto no pó. Reconheça a magnitude do nosso Deus. Se humilhe diante de Jesus Cristo, porque ninguém é nada. Somente o Senhor é tudo. E que o Senhor os abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Jesus continue falando nos vossos corações. Deus abençoe.